O sonho é uma loucura curta, enquanto a loucura é um sonho interminável. Quem disse isso foi o pensador e filósofo Arthur Schopenhauer. E é exatamente sobre a ideia de sonho que nós vamos conversar hoje. Acompanhe o nosso vídeo. De tudo que é misterioso para o ser humano e de tudo aquilo que provoca a nossa curiosidade, com toda certeza, o sonho é uma das coisas mais antigas e mais misteriosas da mente humana. E o sonho tem provocado ao longo de milhares de anos a curiosidade e a imaginação de inúmeros povos. Isso é tão antigo que um dos escritos mais antigos que nós conhecemos do mundo egípcio, por exemplo, se chama o Livro de Interpretação dos Sonhos. Então, não é de hoje que as pessoas tentam compreender esse fenômeno, não é de hoje que as pessoas exploram todo o mistério que há em torno dos sonhos. Muitas pessoas acham que sonhos são premonições, outras pessoas acham que são visões do passado, que são visões de outras vidas. De uma forma ou de outra, o sonho ele é muito pesquisado, ele é muito misterioso em todos os seus sentidos. Hoje, no entanto, nós vamos começar uma explanação que vai, na verdade, se tornar aí alguns vídeos, uma sequência de vídeos sobre a questão dos sonhos, e eu quero falar hoje especificamente a versão da neurociência sobre o que é o sonho, para que serve o sonho. E na sequência nós vamos falar sobre outras visões, até porque um único vídeo não daria conta de explicar tudo isso, e eu quero entrar um pouquinho com vocês também na psicologia, especialmente na psicanálise, Freud, que foi um grande interpretador de sonhos, escreveu um livro famosíssimo sobre a interpretação de sonhos, então eu vou deixar um vídeo específico só para falar sobre isso. Hoje eu quero trazer aqui para vocês a versão da neurociência e apresentando aqui para vocês um material teórico, se alguém tiver interesse em conhecer mais. Este aqui é o nosso atlas clínico sobre a questão do sono e nós temos um capítulo especialíssimo aqui falando sobre o sonho. A neurociência, de uma forma geral, não tem se dedicado muito à questão do sono, sabe? Assim, a gente tem feito quase que um estudo paralelo dentro da neurociência, Mas ainda assim, existem alguns autores preocupados com isso. Agora, em relação ao sonho especificamente, aí você quase não vai encontrar muito material. Por isso, é interessantíssimo a gente fazer pesquisas para além da neurociência, visto que ela própria não se atenta e não se dedica muito a essa questão do sonho. Bom, professor Júlio, o que é o sonho? O sonho é um estado da nossa mente, é um processo da nossa mente que acontece enquanto nós dormimos. Bom, professor Júlio, então vamos definir sono aqui primeiro, para a gente poder entender o que é sonho dentro desse contexto. Então, eu estou agora com o meu corpo ativo e a minha mente ativa também. O sono é um processo que começa quando o nosso corpo entra num estado de desconexão, porém, contudo, entretanto, a nossa mente não desconecta totalmente. Nós temos no sono uma divisão clássica entre duas grandes categorias. De um lado nós temos o chamado sono não REM e do outro lado nós temos o famoso sono REM. Professor Júlio, o que diferencia o sono não REM do sono REM? O sono não REM, você entra num estágio em que você desliga o seu corpo e a sua mente também vai diminuindo de velocidade. Por que o sono REM é conhecido também como sono paradoxal? Porque é quando o seu corpo está completamente inerte, porém a nossa mente está funcionando como se fosse uma usina, como se fosse uma fábrica. Então ela está em grande intensidade. E é por isso também que esse sono é chamado de sono paradoxal, porque é realmente um paradoxo, O nosso corpo está parado e a nossa mente está a 1 milhão por hora. Então este estágio é chamado de sono REM.
Biologicamente, nós conseguimos fazer essa divisão olhando para uma pessoa dormindo, porque a palavra REM, que é muito recente, né, a partir da década de 50 só, é que nós passamos a estudar o sono REM. REM, em inglês, é a abreviação para Rapid Eye Movement, então movimento rápido dos olhos. Você vai ver que a pessoa que está em estado de sono REM, o corpo está completamente relaxado, mas os olhos estão passando de um lado para o outro. Primeira pergunta importante sobre isso. Professor Júlio, qual é a função do sonho? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fizeram aí ao longo da semana, né, nas redes sociais. Eu provoquei todo mundo lá e as pessoas me perguntaram qual é a função do sonho, para que serve o sonho? Do ponto de vista da neurociência, o sonho tem duas grandes funções. A primeira função do sonho é a organização de tudo o que aconteceu conosco durante o dia, para que aquilo que seja importante nós vamos gravar, nós vamos colocar na nossa memória, e tudo aquilo que for lixo, que for coisa que não serve para nada, que a gente simplesmente descarte isso e jogue na lata do lixo. Então o sonho é uma forma de organizar esses acontecimentos, essas experiências que nós temos durante o dia, para poder guardar o que é importante e o que não for importante a gente joga fora. Professor Júlio, mas por que tem que organizar essas coisas? Porque é muita informação. Se nós guardássemos tudo, nós ficaríamos doidos, né? E como vocês que já acompanham o meu canal devem lembrar, o sono é importantíssimo para a aprendizagem. Então a gente consolida aquilo que é importante justamente durante o sono. E o sonho é a ferramenta, é o instrumento de organização dessas coisas para que aquilo que seja importante fique e o que não for vá para a lata do lixo. A segunda função do sonho, essa também já transcende um pouco a neurociência, por isso eu quero dedicar um dia inteiro, né? Um vídeo inteiro para a gente olhar para esse lado da psicanálise. A segunda função do sonho seria, além de organizar todo o nosso, essas experiências todas para a gente gravar, o sonho seria uma forma também da gente eliminar as nossas tensões emocionais que foram sendo geradas durante o dia e que de alguma forma poderiam se tornar para a gente prejudiciais à nossa saúde, principalmente à nossa saúde mental e emocional. Então essas são, para a neurociência, as duas grandes funções do sonho: organizar as coisas e se livrar daquilo que não é muito legal, que não é muito bacana, principalmente aquilo que tem um peso emocional ruim. Um trauma, uma dificuldade, algo que você tenha passado. É evidente que a partir dessas duas reflexões, nós passamos também a abrir muitos caminhos, muitas outras possibilidades, né? Por exemplo, algumas pessoas vão dizer que o sonho é uma forma de comunicação. Apesar dessa teoria não ser muito bem aceita na neurociência, ela é amplamente conhecida e aceita de uma forma geral pelos terapeutas. Eu, por exemplo, trabalho com o coach, sou especialista na área de medicina do sono. Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes que quando você tem um sonho que é muito recorrente, você está sonhando sempre com a mesma coisa, é significativo você parar e pensar o que é que aquilo está tentando dizer para você. Mas como eu disse, isso não é neurociência, isso é um outro campo do conhecimento. Quando a gente entrar na psicanálise, a gente vai até entrar um pouco mais de maneira profunda nisso. Mas, via de regra, eu considero também o sonho como uma forma de comunicação. Então, algumas perguntas que as pessoas foram fazendo aí ao longo da semana, que eu acho que são significativas da gente trazer aqui para a nossa conversa. Professor, todo mundo sonha? Sim, todo mundo sonha. Via de regra, nós sabemos hoje, pelas medições que são feitas, né, por aparelhos como o eletroencefalograma ou alguns exames que são feitos do sono, a gente sabe que os adultos, conforme a gente vai ficando mais velho, vai acrescentando anos aí na nossa vida, nós sonhamos menos e lembramos menos dos nossos sonhos. As crianças, uma criança de 4 anos de idade, em média, sonha 50% do tempo do seu sono. Por isso que crianças são mais agitadas durante o sono. Os adultos, em média, 25% do período do sono, nós estamos sonhando. Então, sim, todos nós sonhamos. Pergunta número 2. Por que é que nem todo mundo lembra do sonho? Veja, o lembrar-se do sonho é uma atitude nossa, é uma construção nossa.
Se você todos os dias de manhã cedo colocar um caderninho do lado da sua cama e levantar-se e todo dia, meu Deus, o que eu sonhei? Meu Deus, o que eu sonhei? Você vai ver que vai chegar uma hora que você vai começar a lembrar mais dos seus sonhos. Se os sonhos são mais vívidos, se eles são mais fortes, se eles são mais, às vezes até violentos, a gente tende a lembrar mais porque a agitação emocional ali, a carga emocional também foi maior. Então é mais comum que a gente lembre desse tipo de sonho. Mas é claro que eu estou falando aqui numa média de sono que nós chamaríamos de normalidade. Porque existem casos em que a gente pode ter mais ou menos lembranças de sonho, dependendo da patologia. Por exemplo, pessoas ansiosas e pessoas deprimidas tendem a lembrar-se muito menos dos seus sonhos. Às vezes lembra de um em específico, mas não lembra dos sonhos de maneira geral. Pessoas que sofrem de sonambulismo, então o sonambulismo, lembre lá que a definição de sono, né? Você perde a conexão da tua mente consciente com o seu corpo. No sonambulismo, você desliga essa parte racional, mas não desliga o corpo. Então a pessoa continua tendo movimentos e tal, mas essas pessoas geralmente não lembram do que elas estão sonhando, nem do que elas estão passando. Portanto, a gente não deve sempre cuidar, né, muito com essa coisa de acordar a pessoa que está sofrendo de sonambulismo ou outro dia ficar tirando onda com o cara, porque ele não lembra do que aconteceu. Por outro lado, se você pegar a narcolepsia, que é também uma patologia do sono, a narcolepsia são pessoas que estão aqui como eu e você conversando e do nada o sujeito entra no estágio do sono, dorme, cai e pronto. Essa narcolepsia, as pessoas que sofrem de narcolepsia geralmente lembram de sonhos mais vívidos. Existe uma outra patologia do sono que se chama paralisia do sono, que é quando a pessoa, ela passou a sua noite de sono, ela acordou, mas não conseguiu se conectar com o corpo físico. Então a pessoa mentalmente está acordada, mas o corpo continua dormindo. Por isso que a gente chama de paralisia do sono. Essas pessoas, tanto os narcolépsicos, né, quanto esses que sofrem da paralisia do sono, tendem a lembrar dos seus sonhos de uma maneira muito mais intensa, muito mais vívida. Então, de uma maneira geral, a gente não lembra muito dos sonhos, mas dependendo da patologia, ela pode ser mais ou menos intensa. Muito bem. Professor Júlio, e quando um sonho é muito recorrente, né? O sonho acontece numa frequência muito constante. Então, eu tinha falado para vocês antes que isso pode ser uma espécie de comunicação do seu cérebro. Há uma linha da neurociência que fala, principalmente nessa questão do sonho recorrente, que essa comunicação ela pode ter a ver com um sintoma físico. Como assim, professor Júlio? Então, quando você está com uma dorzinha na barriga, essa dorzinha ela está dizendo o que para você? Que alguma coisa não está legal ali. Só que nem sempre aquilo que não está legal se comunica por meio da dor. Então há uma linha da neurociência que investiga essa questão do aparecimento, né, desse sonho recorrente como se fosse um sintoma, igual que acontece com uma dor. Então é interessante você procurar um terapeuta especializado aí na linha do sono para que ele te ajude a interpretar o que é que isto quer dizer. Como hoje o vídeo é específico da neurociência, eu não vou me alongar muito nessa questão da interpretação dos sonhos, porque justamente isso transcende um pouco a questão da neurociência e eu quero deixar um vídeo só para isso. Mas há sim uma linha da neurociência que identifica essa questão do sonho recorrente como uma forma do corpo dizer para você, olha, tem alguma coisa errada sobre isso, porque a gente só não sabe interpretar muitas vezes, né? O que é neurociência, até onde eu trabalho, até onde eu estudei, é completamente contra a qualquer processo esotérico ligado ao sonho. Então, assim, a pessoa diz assim, eu sonhei porque isso vai acontecer comigo. Então, é como se fosse uma espécie de déjà vu, né? Não, a neurociência nega isso completamente. Pô, professor, mas veja, você está dizendo que não, porém eu sonhei com o negócio aconteceu. Veja, o que a neurociência vai dizer pra gente? O teu cérebro, a tua mente, a tua parte consciente, ela é extremamente limitada. O seu inconsciente, no entanto, é gigantesco. É a parte do iceberg que está afundado na água.
E às vezes o inconsciente junta pedaços da realidade que podem dar indício de que algo vai acontecer e manda por meio da organização do sonho para que você veja, para que você entenda aquilo. Então não é que você sonhou, então é um presságio de que vai acontecer. O que quer dizer é que o teu inconsciente percebeu uma série de elementos que no final das contas vão levar a isso e no outro dia o troço acontece. Então não é um déjà vu, é apenas a percepção de elementos da sua realidade que teriam aquele fim de qualquer forma, se você sonhasse ou não. Há, claro, uma parte esotérica que eu vou deixar para um próximo vídeo que defende essa ideia de que pode ser, sim, uma espécie de presságio do futuro, mas é claro, aí a gente tem que olhar com outros olhos e é por isso que eu não quero me aprofundar na questão da neurociência, porque esse vídeo está focando nisso, tá certo? Então eu espero ter respondido algumas perguntas e que você também tenha ficado curioso para assistir o vídeo 2 e o vídeo 3, porque a gente vai falar sobre o sonho também, só que a partir de outras expectativas, a partir de outros entendimentos. Beijo no coração, se inscreva no canal e dê o seu like para você me manter aqui pesquisando, feliz, trazendo conhecimento útil para a vida de vocês.